Você quer uma crise que deixa a gente muito ansioso na nossa geração? Busca por aceitação. Tem muita gente que está enfrentando uma crise e às vezes não é nem porque você está enfrentando um problema. É porque algumas pessoas não estão te aprovando. E tanto faz se quem está ao teu redor não te aprova. Quem disse que é sobre aprovação? Com o decorrer do tempo, e esse tempo tá cada vez mais curto, cara, 1, 2, 3 anos, a pressão do dia a dia começa a esmagar o cara de um jeito que ele fala assim, cara... Tudo vira negativo. Terapia, remédio, hábitos ruins e uma lama cada vez pior, entendeu? O cara não sai disso, né? Então, assim, cara, como o cara consegue ter, né, essa inteligência emocional, afinal de contas, né? Sim. Senão ferrou. Tem uma chave que me abençoou muito, cara, quando eu aprendi, que é quem se antecipa governa. A gente vê que vários heróis da fé, eles tiveram uma palavra antes de uma crise chegar. Noé, por exemplo, ele ouve algo de Deus 120 anos antes do dilúvio acontecer. A questão é a seguinte, você pode se preparar para quando uma crise chegar ou você pode só esperar essa crise chegar, né? Os SEALs americanos, eles falam que é melhor você suar no treino do que você sangrar no campo de batalha, né? Então, por que a gente treina tanto? Porque quanto mais a gente treina e sangra aqui, menos a gente sangra lá. Verdade é o seguinte, todo mundo vai passar por uma crise. Se você entende isso como sendo uma verdade, a pergunta tem que ser o quão preparado você tá para quando as crises chegarem. Espiritualmente, quão preparado eu tô? Cara, eu não sei nada de Deus, eu não tenho buscado nada, eu tô sentindo um vazio. Irmão, se você tem um vazio hoje, que tá num dia bom, vai ser pior ter esse vazio no dia mal. Então preencha enquanto você tem tempo. Às vezes a gente espera uma crise chegar para tentar ler como se livrar de crises. Que tal a gente tentar aprender isso antes de uma crise chegar? Então, quais são ferramentas? Em primeiro lugar, eu acho que antecipação é você não esperar tá tudo mal para você querer tá bem. É você se avaliar. Até mesmo naquela parte, tipo, o cara espera quase infartar pra começar a resolver o problema de saúde, né? Tipo, sim. O cara espera o casamento tá em crise pra entender como que é relacionamento de casais. A maior parte dos gabinetes que a gente atende como pastor são de casamentos em crise, empresas que faliram. O cara não busca, muita gente não busca um conselho antes do problema chegar, ele só busca um conselho porque o problema chegou. A sabedoria não tem que ser uma ferramenta de escape. Isso é um ponto interessante pra gente tratar. Não tem que ser uma ferramenta só de livramento. Tem muita gente que só usa a fé, por exemplo, como uma ferramenta de livramento. Deu um problema, eu recorro a Deus. Tá tudo bem, Deus, obrigado. Daqui em diante eu vou sozinho. Deu uma próxima crise, recorro a Deus. A crise cessou, Deus, obrigado. Não, ele não quer ser o Senhor dos seus piores dias. Ele quer ser o Senhor da sua história. É nos melhores dias, é nos piores dias, é nos momentos de crise, é nos tempos de paz. Então, se antecipar é algo interessante. Eu tenho uma frase que eu uso que vai fazer sentido pra alguém, cara, que é: eu acredito que Deus tá muito mais interessado em como você tá do que preocupado em como as coisas estão. Porque a gente olha para a pessoa de Jesus, ele conseguiu dormir em meio à tempestade. Qual que era o cenário? Tempestade. Como que estava o interior dele? Em paz, ele dormia. Você pega Paulo e Silas, a Bíblia fala de uma história que Paulo foi preso, ele tá num cárcere e eles começam a louvar, eles começam a cantar de madrugada. E eles estão cantando. E aí do nada tem um terremoto e as portas das cadeias são quebradas. Ou seja, qual que era o exterior deles? Cativeiro. Qual que era o interior deles? Paz. Você pega vários milagres que aconteceram, a gente percebe que o que eles carregavam mudou o que estava ao redor deles e não o contrário. Então, o problema não é estar num lugar de caos, o problema é o seu interior estar em caos. O problema não é estar num país que está vendo uma crise política. O problema é se o teu caráter ele tá confuso, se você não tem princípios bem estabelecidos, porque um homem de princípios, ele prospera independente do cenário. A Bíblia fala sobre isso, o homem que teme ao Senhor é feliz e próspero em tudo que faz. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que as suas folhas permanecem verdes em todo o tempo, ou seja, tanto faz qual é o governo vigente. Eu não vou deixar de viver em paz porque alguém que eu não concordo com a ideologia assumiu. Politicamente, eu vou me inclinar contra ou a favor, sim, mas isso não vai definir a minha história. E eu tenho propriedade para falar sobre isso porque em fevereiro do ano passado eu recebi o Green Card, eu e a minha família. Deus me deu uma direção, larga tudo e volta pro Brasil. Eu voltei. Eu não vim porque aqui seria mais fácil, eu vim porque eu tenho uma palavra. Então eu prefiro uma palavra de Deus do que um bom plano. Uma outra chave, por que muitas vezes a gente está vivendo crise? Porque a gente não tem uma palavra para fazer o que a gente faz. A gente só vai. Cara, mais importante do que você começar a correr é você saber para onde você está indo. Vocês ensinam sobre isso com finanças, por exemplo. Eu tenho dinheiro, vou sair botando... Não, pelo menos eu aportei em algum fundo. Não. Não é sobre colocar dinheiro em algum lugar, é sobre você saber o que você está fazendo. Discernir antes de aplicar, discernir antes de envolver. Cara, estuda sobre esse grupo de investimento. É confiável? Tem lastro? Quem está por trás? Qual que é o histórico? Ou seja, a gente tem esse conceito para muitas coisas, mas não necessariamente a gente usa no que é principal, cara, que é na nossa jornada.
Então, antes de correr, saiba para onde está indo. É uma chave de sabedoria. Se antecipe. Quem se antecipa governa. Não espera uma crise chegar. Vou dar um exemplo da minha igreja lá em Miami. A gente tinha uma igreja pequena, 250 pessoas, 300 pessoas no auditório. Cara, e eu tive uma impressão no meu espírito. Eu falei com os voluntários, com o time, eu falei, a gente tem que montar um sistema de streaming aqui. Eu sinto que isso vai ser importante em algum momento. A gente tinha 200 pessoas na igreja. A gente tinha, 300 pessoas que assistiam online. A gente montou um sistema de streaming. E eu comecei a fazer um culto que ele era online, sem pessoas, sem nada. Era 100% online. 2 ou 3 semanas antes do lockdown. Quando veio o lockdown, Miami, durante um período, se tornou o epicentro do contágio de Covid no mundo. Teve alguns dias, ou talvez 1 ou 2 semanas, que nenhum lugar se contaminava mais com Covid do que Miami. E é nesse lugar que eu tô. E aí o que acontece? Explode a igreja online. A gente saiu de um auditório para 200 pessoas. Teve domingo que eu toquei 11 mil pessoas, 30 nações diferentes. E aí pessoas de outras nações começaram a se envolver com a igreja, começaram a investir na igreja, começaram a viver milagres a partir da igreja. São Martin, Mônaco, Moçambique, Angola, Portugal, Inglaterra, Austrália. Então, assim, eu acredito que essa direção Deus me deu antes da crise chegar. A gente poderia sair correndo para se adaptar no meio da tempestade? Poderia. Mas você sofre menos danos quando você se prepara antes da tempestade chegar do que quando você só tenta remediar no meio dela. Então, eu acho que isso é uma forma da gente lidar com tempestade. Cara, para e gasta tempo com você, avalia o que não tá bem. Mas tem um problema. Você tá falando muito sobre o que fazer. E o que fazer tem um grau de complexidade menor do que o como fazer. Né? Então, assim, é muito fácil, entre aspas, né? Eu chego aqui pra alguém e falo assim, cara, você tem que investir mais, guardar mais dinheiro, aumentar a sua rentabilidade e é isso. A pessoa, uau, beleza, fez sentido. Só que aí, a gente, depois de entender o que, a gente precisa ir pro próximo passo, que é o como fazer. Então, a gente tá passando por uma crise. Estamos passando por uma crise. A gente pode se antecipar para a próxima, mas durante essa não tem o que fazer. Qual é a atitude que eu tenho que tomar perante a Deus para eu poder lidar com o que já está acontecendo de uma forma mais alinhada com os princípios bíblicos? Muito bom. Só um parecido, no meio da, sei lá, vida profissional é ser otimista, pelo menos, cara. Porque tudo que vocês falaram aí dá pra ver que ser o cara negativo não tem ROI positivo nenhum, cara. É impossível, pega essa chave aqui, é impossível você ter uma mente negativa e você ter uma vida positiva. O cara negativo... Seus passos sempre vão na direção do seu pensamento mais forte. Vai dar tudo errado, você vai caminhar para que dê tudo errado, é natural. Você já aceitou a perda. Todo casamento em crise, o cara já se imaginou divorciado. Toda empresa em crise, o cara já se imaginou como seria se ele falisse. Todo ministério em crise, o cara já se imaginou como seria se o ministério acabasse. Qualquer área em crise, a gente começa a imaginar os piores cenários. O problema é que quando você começa a imaginar, aquilo já no início é estranho, depois começa a não incomodar tanto, já começa a ser assimilado. E às vezes a gente gasta tempo imaginando os piores cenários, mas não gasta tempo crendo nesse, como você falou, eu vou usar um termo bem cristão, crendo nesse romper. Irmão, vai ficar tudo bem. Eu sou o cara do vai dar certo. É isso. Meu time sabe. É isso. Vai dar certo, vai dar. Ô, Thiago, o que você falou, acho super importante. Só queria abrir um parênteses aqui que o como é o segundo passo quando você discerne o quê. Mas tem muita gente que não chegou nem nesse first step, nem sabe o quê. Porque o óbvio, se ele não é dito, ele não é óbvio, né? Então, assim, tem muita gente que nem discerniu ainda o que fazer. Esse é o primeiro passo. Agora, partindo do pressuposto que você já entendeu o que você tem que fazer, como fazer. Olhar para Jesus a gente vai ter as respostas para qualquer dúvida. Jesus é a expressão exata de Deus. Então, como Jesus lidava com as crises? Você quer uma crise que deixa a gente muito ansioso na nossa geração? Busca por aceitação. Tem muita gente que está enfrentando uma crise e às vezes não é nem porque você está enfrentando um problema. É porque algumas pessoas não estão te aprovando e tanto faz se quem está ao teu redor não te aprova. Quem disse que é sobre aprovação? Você pega, olha que louco. Você pega o ministério de Jesus, o ápice da popularidade dele. Jesus está pregando e multidões estão indo em busca dele, ouvi-lo falar, vê-lo fazer. Aí você pega a redenção, a cruz. A Bíblia diz que nem os discípulos ficaram perto dele. Pedro fala que não conhece, os outros vão se esquivando. Judas está lá, se enfocou, tá todo mundo longe. O ápice da popularidade de Jesus e o ápice da rejeição de Jesus marcam momentos completamente diferentes. Quando ele foi mais rejeitado, é quando ele está vivendo o momento mais glorioso e poderoso do seu ministério. Então, uma chave para lidar com crise. Em primeiro lugar, pare de se preocupar com o que pensa. Isso não vai mudar a sua história. O que pensa não tem gerência nenhuma sobre a sua crise. O que pensam sobre você, o que pensam sobre o seu problema. A gente olha para o milagre da filha de Jairo, quando Jesus se aproxima, a multidão está em crise, está chorando, tem
luto. A Bíblia diz que quando ele se aproxima, ele fala, a menina não morreu, ela só dorme. É muito louco isso. A multidão começa a rir dele. A multidão tem facilidade para chorar a sua dor, mas tem dificuldade de crer no seu milagre. A multidão começa a rir dele. Aí ele fala, tira a multidão. E quando a multidão saiu da casa, Jesus entrou nela. Tem milagres que a gente só vai viver quando as vozes da multidão saírem. Então, um conselho prático para lidar com crises. Cara, seleciona bem quem você ouve. Seleciona bem quem você dá acesso. Seleciona bem quem você dá acesso ao teu coração, quem tem voz de conselho, quem te direciona. Seleciona bem o que te move. Se a aprovação é o que te move, a rejeição te para, irmão. Tem muita crise que não... Eu tô escrevendo um livro, a gente deve lançar em julho, que eu falo sobre tempestades, né? Tem 3 tipos de tempestade. As tempestades em copo d'água. Elas nunca foram tempestades, a gente só tá olhando com a perspectiva errada. Se você olhar de fora, esse problema nem é tão grande assim, essa crise não é tão grande assim. Às vezes a ansiedade, muitas vezes ela gera isso, cara. A gente, peraí, irmão, tá tudo bem, se você olhar com calma, nem é tão ruim assim. Olha que interessante. Fizeram um estudo um tempo atrás e a maior parte dos medos que os entrevistados tinham de que algo acontecesse, tempos depois, quando eles foram checar, se não me engano, 97% do que eles temiam nunca aconteceu. 2% aconteceu, mas numa escala muito menor do que eles imaginavam, e 1% aconteceu exatamente como eles temiam. Então, tem muita coisa que a gente, meu Deus, se isso aqui aconteceu, é o fim da nossa vida. Quando você vai ver, irmão, já passou 5 anos que você superou essa crise, você nem lembra mais. Então, a primeira coisa que eu acho que ajuda muito, a gente selecionar quem tem voz de destino na nossa vida. Quais são as vozes que eu ouço? A gente tem que se blindar. Segunda coisa, eu preciso buscar na fonte. Biblicamente falando, olha que interessante isso. Quando a gente pega a Gênesis, a criação de tudo que existe, Deus deu ordem para que ambientes criassem. Então ele dá ordem para que do mar sejam criados peixes e se multipliquem segundo a sua espécie, que da terra possam brotar todo tipo de planta e que se multiplicassem. A gente vê ele fazendo isso com os céus, as aves dos céus. E é por isso que, na forma como Deus criou, se você desconecta o que foi criado da fonte da vida que o criou, ele morre. Se você tira um peixe da água, ele morre. Se você tira uma planta da terra, ela morre. Agora, e nós? Da onde nós fomos criados? Nós fomos criados em Deus. A Bíblia diz que Deus ele fez do pó da terra a matéria, mas ele diz, façamos então o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus soprou sobre a criação o seu fôlego de vida. Lá no original, esse termo, esse fôlego de vida se chama Zoe. Zoe, Z-O-E, significa a própria vida de Deus. Então Deus sopra a sua própria vida na criação e aí aquele pedaço de barro se tornou um ser vivente. Então, aonde fomos formados? Em Deus. Como que a gente morre? Se a gente se desconectar de Deus. A gente está vendo uma geração de mortes funcionais, uma geração de gente vivendo sem propósito e trabalhando, uma geração de gente com vazio existencial e se movendo, uma geração de gente com vazios emocionais, com buracos emocionais e tamo lá. E vai dar certo, e vai acontecer. Então, o que você precisa fazer no meio da crise? Voltar para a fonte. A única coisa que te vivifica é o que te criou.